12 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Gênesis 33 a 35. Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos e ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora. Eu vou na frente. E Jacó respondeu: meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas. E eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente desse seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixa que alguns dos meus empregados fiquem com você, para acompanhar. Jacó respondeu: não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho que para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terra dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Gênesis 34. Certa vez, Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela se case com ele. Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem.
Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como se quem havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nos casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas filhas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente, se aceitarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? E é só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade, sem ninguém notar, e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade, para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores desta terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique-o a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abraçou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome.
Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto do Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: Não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois, Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Léia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Léia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Meri, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. O que vamos falar hoje na nossa leitura? A gente vê muito a questão do trato das relações, né? Como que a palavra de Deus nos fala do ajuste entre os irmãos. Nós falamos na leitura de ontem do ajuste entre Jacó e Labão. E agora nós estamos vendo a situação de Dina, né? Como é interessante, porque houve uma busca de se restabelecer um erro, de se restaurar uma situação que foi errada, de se reestruturar. E ainda assim a gente percebe a maldade do coração dos homens, não é verdade? E o mais interessante de tudo isso é que nós estamos falando dos patriarcas, né? Exatamente. Nós estamos falando de homens que são os patriarcas que fazem a referência das tribos de Israel. Olha a atitude desses homens. Os homens de Siquém foram homens mais honrados, ainda que tenham errado inicialmente. Mas houve um posicionamento, uma postura. Não estou dizendo com isso que quando a gente erra o posicionamento, uma nova postura, justifica o erro, mas de alguma forma nos leva a buscar uma atitude de arrependimento, mostrar um arrependimento, uma disposição de fazer diferente. E aí a gente vê aqui o que acontece. Infelizmente, aqueles dois irmãos, os filhos de Jacó, matam os moradores de Siquém, a cidade é destruída. As mulheres e as crianças são levadas como escravas. E isso também nos remete muito àquele contexto de Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque essa era a forma de posse, de conquista. Era essa submissão, a morte dos mais fracos, para que os mais fortes viessem a prevalecer. E é o que acontece. Quando Dina é abusada, é violentada pelo filho do rei de Siquém,
Havia, obviamente, esse anseio de evitar, esse desejo de evitar que Jacó e a sua família, que eram muitas almas, viessem a possuir Siquém. Então o que acontece? Siquém já se pontua com uma postura de humilhação, submetendo a filha de Jacó. É por isso que os seus filhos têm essa atitude posterior. Eu sei que pra gente hoje tudo aqui é muito violento, mas era como era regida a cultura da época. Nós precisamos entrar dentro do fator histórico-crítico para entender a mente daquelas pessoas. Nós estamos falando de bárbaros, de nômades, né, de pessoas que perambulavam pelo deserto e que pela força estabeleciam a sobrevivência. Mas, falando das relações, uma coisa que a gente precisa entender. Nós estamos vivendo em uma época muito semelhante, onde as pessoas tentam impor as suas opiniões, impor as suas formalidades, estabelecer as suas razões. E Deus é um Deus muito justo. Ele nos convoca a sermos humildes, a reconhecermos onde erramos, a estabelecermos uma nova postura, a nos permitirmos colocar as coisas de uma maneira para que outras pessoas não sejam lesadas pelas nossas atitudes e que nós possamos de alguma maneira conviver no trato com o nosso próximo, não só nunca pensando no nosso lado, mas sempre pensando no outro lado. É aquela questão da empatia. Cada pessoa tem um background, cada pessoa tem uma história. Então que a gente possa buscar a harmonia nos nossos relacionamentos, porque a maior dificuldade dessa geração hoje, por mais que nós estejamos conectados com pessoas do mundo inteiro, nós temos dificuldade de estarmos conectados e ligados com as pessoas que estão ao nosso lado o dia inteiro. Então que a gente possa pedir a Deus essa sabedoria. Amém. Amém? Até Gênesis então, né? Até Gênesis 36. Deus abençoe vocês.